Olá, um bom dia para você. A Instituição Fiscal Independente, órgão vinculado ao Senado, revisou para baixo a previsão de crescimento do Brasil em 2019. O relatório de maio destaca outras projeções pessimistas. A Instituição Fiscal Independente prevê crescimento do PIB de 1,8% este ano. A projeção anterior era de aumento de 2,3%. A média de projeções do mercado já está em torno de 1,2%, 1,3%. Para sair disso, é preciso avançar na agenda fiscal. Controlar os gastos públicos, isso vai permitir que você tenha uma taxa de juros mais baixa, a confiança dos agentes econômicos vai melhorar e aí o investimento aumenta e o crescimento aumenta. De acordo com o relatório, a dívida bruta do setor público, atualmente em 78,4% do PIB, poderá atingir 100% já em 2026 e não mais em 2030. Segundo o diretor-presidente da IFE, para evitar esse quadro, a reforma da Previdência é necessária, mas não suficiente. O ajuste fiscal deve incluir outros gastos obrigatórios do governo. De um orçamento de cerca de 1 trilhão e 400 bilhões, só 100 bilhões é que correspondem à chamada margem fiscal, que é o espaço que existiria para fazer mudanças, remanejamentos e cortes, sem mexer no gasto obrigatório. Então, não há possibilidade de você ter um ajuste fiscal consistente apenas mexendo nos gastos discricionários. Nós estamos vendo aí a grita geral do pessoal da educação, com razão, porque houve um corte expressivo nessa matéria, e aí cada vez vai ser pior se a gente não mudar o gasto obrigatório, que nós estamos falando de previdência e gasto com pessoal e outras despesas também que têm algum caráter mais mandatório. E essa situação das contas públicas do país vai ser discutida na primeira reunião do Conselho de Assessoramento Técnico da Instituição Fiscal Independente. O encontro vai ser no auditório do Interleges, no Senado, hoje às 14h. Os membros do Conselho Técnico de Assessoramento são Bernard Api, ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central, José Roberto Afonso, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, Mônica De Bolle, diretora da Johns Hopkins University, situada em Baltimore, Estados Unidos, e Yoshiaki Nakano, ex-secretário de Fazenda do Estado de São Paulo. O Conselho está previsto na resolução do Senado que criou a Instituição Fiscal Independente em 2016 e foi regulamentado em ato do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em março. Davi Alcolumbre vai abrir a reunião, que vai contar com a presença também do secretário especial de Fazenda, Valderi Rodrigues, representando o ministro da Economia, Paulo Guedes. O evento vai ser transmitido ao vivo pelo portal E-Cidadania. A Comissão de Assuntos Econômicos se reúne hoje às 10 da manhã. Na pauta, propostas como a volta do extintor de incêndio nos veículos, a cobrança do seguro obrigatório na mesma guia do IPVA e a isenção do imposto de renda para pessoas com diabetes. O extintor de incêndio pode entrar novamente na lista dos equipamentos obrigatórios em automóveis. É o que prevê uma das propostas na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos desta semana. O texto determina que os veículos deverão ter extintor com carga de pó do tipo ABC, que apaga incêndios causados pela parte elétrica, materiais sólidos e líquidos inflamáveis. O projeto é polêmico. Há um pedido de audiência pública para debater o tema. Todos nós queremos identificar se é ou não necessário extintor de incêndio em veículos automotores Brasil afora. Há uma série de ocorrências de incêndios, não aqueles incêndios de que não dá para debelar o fogo, só o corpo de bombeiros é o que faz, mas aquele princípio de incêndio que pode ser debelado por um extintor de incêndio. Então, essas circunstâncias, essas situações devem ser expostas por quem sejam os especialistas nessa matéria. A Associação Brasileira de Engenharia Automotiva divulgou no ano de 2000, 2000, há 9 anos atrás, 2 milhões de sinistros cobertos pelas seguradoras brasileiras de veículos. 2 milhões. 800 apenas, 0,04% foi incêndio. Desses 800, só em 24 casos
os extintores foram utilizados. Dos 800, então, apenas 3%. Agora, mas faz muito tempo essa estatística. É pior, porque os carros ficaram muito melhores, com muito mais recursos, com muito mais tecnologia, para evitar esse tipo de acontecimento. Outro projeto na pauta da comissão determina que a cobrança do seguro obrigatório de veículos, o DPVAT, deve voltar a ser disponibilizada na mesma guia de pagamento do IPVA. Na opinião do relator, o modelo atual gera contratempos. O não pagamento do DPVAT pode fazer com que, em caso de acidente, a seguradora negue indenização ao proprietário inadimplente, com base em resolução número 332 de 2015 do Conselho Nacional de Seguros Privado, e que, embora essa negativa possa ser discutida judicialmente, isso implicará em um indiscutível transtorno ao cidadão que tenha se tornado inadimplente de modo involuntário, induzindo ao erro pelo simples fato de que o correspondente guia de pagamento não foi disponibilizada conjuntamente com a do IPVA. Também pode ser votada pelo colegiado a proposta que isenta pessoas com diabetes a pagar imposto de renda sobre suas aposentadorias. Na última reunião da comissão, o presidente chamou a atenção para o cálculo do custo da medida para o governo. No relatório do senador Messias, ele não fala qual é o custo disso e nem quem tem direito a isso, porque diabetes não é uma doença que só dá em gente que não tem condições, dá em gente milionária que tem condições de pagar um bom tratamento. E não me consta que ele tenha colocado aonde vai, qual é qual recurso que o governo vai deixar de arrecadar em relação a isso. E outras comissões também se reúnem hoje. Vamos conferir. Daqui a pouco, às 9 horas, na Comissão de Direitos Humanos, vai ser realizada audiência sobre as políticas públicas de salário mínimo. Às 10 horas, a audiência pública conjunta das Comissões de Relações Exteriores e de Meio Ambiente para debater mudanças climáticas e o aquecimento global. Na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, o secretário especial de Comunicação Social do Governo Federal, Fábio Weingarten, vai falar sobre as prioridades e diretrizes da pasta. Às 11 horas, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, pode ser votado o projeto que isenta os circos do recolhimento do Imposto sobre Serviços. Na Comissão de Infraestrutura, vai ser realizada a sabatina com Davi Barreto, indicado para diretor da ANTT. E também pode ser analisado o projeto para priorizar o embarque das pessoas com deficiência nos transportes coletivos. E, às 1h30 da tarde, reúne-se a Comissão Mista da Medida Provisória sobre o auxílio emergencial para as famílias das vítimas de Brumadinho. Pode ser votado o relatório sobre a MP. Neste ano, 6 sugestões de cidadãos já foram aceitas pela Comissão de Direitos Humanos. 4 tramitam no Senado como projetos de lei e 2 como propostas de emenda à Constituição. Obrigar o uso de material biodegradável na produção impressa de propaganda eleitoral, proibir fogos de artifício com ruídos e obrigar o ensino da filosofia e sociologia no ensino médio. Essas foram algumas das ideias legislativas encaminhadas pelo portal E-Cidadania, do Senado, que acabaram virando projetos de lei no ano de 2019. Tudo começa com a ideia legislativa. O cidadão acessa ao portal E-Cidadania, se cadastra. É um cadastro bastante simples, que ele consegue fazer com a conta do Facebook ou do Google, ou mesmo apenas com um e-mail. Uma vez cadastrado, ele passa a ter acesso a todas as ferramentas do portal. Enviando uma ideia legislativa para o Senado, num prazo de 4 meses, que ela fica aberta para a votação, recebendo 20 mil votos, ela é encaminhada para a Comissão de Direitos Humanos e Participação Legislativa, e os senadores são obrigados a debatê-la. Quando chega à Comissão de Direitos Humanos, a ideia vira uma sugestão legislativa. É elaborado então um relatório e os senadores debatem se ela deve ou não ser convertida em um projeto de lei. Atualmente foram encaminhadas para a CDH 135
sugestões legislativas que ingressaram através do portal e-Cidadania como ideias. Dessas 135, 16 já foram convertidas, sendo 3 propostas de emenda constitucional e 13 projetos de lei do Senado. Nesta quinta-feira, mais 2 sugestões legislativas podem ser aprovadas na CDH. A que prevê um aumento retroativo e anual nos valores para bolsas de pós-graduação e a que permite que médicos brasileiros formados no exterior possam trabalhar no Brasil. A falta de investimento em educação infantil é o tema do especial Cidadania, publicado nesta terça-feira no Jornal do Senado. A jornalista Fernanda Vidigal tem mais informações. Em meio à polêmica do corte de verbas para universidades federais, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, defendeu no Senado a ampliação do investimento na primeira infância. O país já tem metas desde 2014 para aumentar as vagas na educação pública infantil. Os planos, porém, não foram alcançados. Embora tenha havido crescimento, ainda falta, por exemplo, matricular cerca de 2 milhões de crianças em creches. O especial Cidadania vai mostrar que um dos empecilhos são obras paralisadas ou inacabadas. Das mais de 8 mil novas creches e pré-escolas previstas pelo governo, apenas 17% estão funcionando. A reportagem de Paola Lima explica que as prefeituras não conseguem bancar a infraestrutura e as obras acabam paralisadas, faltando muito pouco para a conclusão. O Senado debate formas de solucionar o problema. Um projeto define repasses mínimos de verba aos municípios para desenvolver a educação infantil. 2 PECs tornam o Fundeb uma política de Estado permanente. E uma proposta permite que a verba do Fundeb seja usada para pagar creches privadas para crianças de até 3 anos de idade. Leia a reportagem completa no especial Cidadania que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira. A versão digital pode ser acessada em senado.leg.br/jornal. O senador Weverton é autor do projeto em tramitação no Senado que quer proibir empresas de cobrarem taxas para religação de água e de luz. Em alguns estados, essas taxas podem custar mais de R$200. O senador Weverton conversa mais sobre o assunto com a jornalista Renata de Paula. Olá! A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um projeto que pode proibir a cobrança da taxa de religação de serviços públicos como luz e água. Nós vamos conversar sobre o assunto com o autor da proposta, o senador Weverton, do PDT do Maranhão. Seja bem-vindo, senador. Senador, o que motivou o senhor a apresentar esse projeto? Parece ser uma matéria simples, que muitos até nunca nem imaginaram em tratar. Só que as pessoas que vivem lá na ponta e sabem o quanto que faz falta R$3 em um dia, que é, por exemplo, o valor de um restaurante popular no Maranhão, você pagar esse dinheiro para poder ter direito a uma refeição balanceada, aí sim você sabe o que faz a diferença, por exemplo, de um absurdo de quase R$200 em vários estados, que ao longo da entrevista eu vou aqui citar, que cobram para religar uma taxa de energia, uma ligação cortada de energia elétrica, e além da água também. Então, o que me motivou foi porque eu visito muito os municípios, eu convivo muito com as pessoas. E eu sempre disse que o verdadeiro conhecimento e o bom conhecimento é aquele do pé, que você pisa e lá você sente o problema. Então, quantas pessoas já nos relataram as humilhações e os constrangimentos que elas passam e por conta de o corte de um serviço essencial. Quem é que quer atrasar de verdade uma conta de energia e de água, que são 2 serviços essenciais para a manutenção, para a criação, para o bem-estar de uma família? Principalmente as famílias que têm ali crianças, que têm idosos. Quem é que não sabe ou já ouviu falar de alguém que numa sexta-feira à tarde, final de tarde, o carro da companhia energética chega lá na porta e corta a energia sem sequer dar tempo para o consumidor achar uma solução. Então ele passa ali o constrangimento de 3, 4 dias e aí ele no desespero, quando consegue ainda levantar o dinheiro para pagar a conta, ele desce para a companhia para pedir a religação e aí eles oferecem uma taxa de religação urgente
isso como se estivesse fazendo um grande favor para eles. Né? O monopólio da empresa ali, que só tem ela para fornecer, porque se você corta o serviço, aí você diz, não, então tá bom, não me tratou bem, eu quero um outro serviço. Não tem, né? Só tem uma empresa em cada estado que oferece energia elétrica. Então esse cidadão ele fica ali submetido a todo tipo de humilhação que essas empresas impõem a eles. E nós fizemos esse compromisso na campanha, foi bandeira minha de campanha. O senhor já tinha aprovado esse projeto na Câmara dos Deputados? Não, ainda não. Lá estava tramitando. No Maranhão tem uma lei? No Maranhão foi apresentado esse projeto, no Tocantins foi apresentado, em Roraima, mas tiveram vários lugares, como no Tocantins, que foi declarado inconstitucional, né, que ela precisa ser uma lei federal. Então, para resolver o problema, não pode regular via estadual o serviço que é autorizado através de legislação federal. Então, nós fizemos essa movimentação, é uma bandeira nossa do mandato, e eu estou bastante feliz porque já vencemos uma comissão, só precisa de mais uma no Senado para ser terminativa, aí daqui já vai para a Câmara dos Deputados. Foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos e ainda vai ser avaliada pela Comissão de Fiscalização e Controle. E daí já vai para a Câmara dos Deputados. Então lá eu tenho, graças a Deus, essa boa relação com os nossos líderes e deputados e o presidente Rodrigo Maia. O senhor vem da Câmara dos Deputados, né? Vim de lá, fui líder da minoria, líder 2 vezes do PDT, e eu tenho dito a eles que eu só tenho um pedido para eles esse ano todinho, né? Que é nos ajudar a acabar com essa injustiça e essa humilhação que é essa taxa de religação exorbitante que existe no Brasil nos serviços essenciais como energia e água. No parecer aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Messias de Jesus diz que não existe em lei federal dispositivo, né, que explicitamente autorize a cobrança ou proíba. Né? Era uma lacuna na legislação que esse projeto pode sanar. Era uma lacuna e assim, o que nós ficamos mais frustrados, lamentamos, mas aí é por isso que tomei a iniciativa de fazê-lo, apresentar o projeto, e quero cumprimentar o relator, o senador Messias, de Roraima, que é o nosso 4º senador maranhense. Ele é nascido no Maranhão, então lá em Roraima eu tenho certeza que o povo de lá, que também a comunidade que vive em Roraima, nós temos uma grande porcentagem de populares, de famílias que são de origem maranhense. Então, eu quero agradecer mesmo o empenho dele, porque ele se dedicou para ajudar na construção dessa aprovação. E da senadora Cátia Abreu, que foi a relatora ad hoc no dia da sessão, que, graças a ela, teve a iniciativa de incluir os serviços de água, porque o projeto era exclusivo da energia elétrica. E aí ela, na hora, disse, não, mas a água e luz são importantes, então vamos incluir no relatório. Houve consenso de toda a Comissão de Assuntos Econômicos, então agradecer o presidente Omar e todos que ajudaram nessa votação para a gente poder construir esse belo texto onde vai fazer uma grande justiça. E te dizer que a iniciativa que nós tivemos foi justamente a ausência das nossas agências. Eu tenho dito, e nós temos uma crítica muito grande às agências reguladoras do Brasil, que elas parecem mais agências que resolvem e que atendem os interesses das empresas e não da população. Essa foi uma das críticas feitas durante o debate da matéria na Comissão de Assuntos Econômicos. Agora, né? dia 21 de maio, a Agência Nacional de Energia Elétrica, agora terça-feira passada, ela autorizou um reajuste nas bandeiras tarifárias de energia elétrica. Sim. Então, assim, a bandeira amarela, que ela foi para 1,50, ela teve um aumento de 50%. Né? A bandeira vermelha ela foi para R$4, a bandeira vermelha 1, né? 33,3%. E a bandeira vermelha 2, R$6, aumentou 20%. Então, assim, aumento em cima de aumento. Nós estamos na bandeira amarela, na bandeira amarela. Então, a conta de luz de todo mundo aumenta 50%. E isso assim, o que não for na ponta para o consumidor diretamente, vai indiretamente, porque o governo vai ter que pagar de alguma forma, através de subsídio, através de incentivo, mas ele vai ter que pagar essa outra parte. Aí o que vai acontecer? De novo,
a gente termina de evitar que vá dinheiro para a educação, que vá dinheiro para a saúde, porque é onde realmente eles sabem cortar, né? Então, mas, senadora, a bandeira amarela ela não funciona porque o custo de produção de energia aumenta? Mas a grande questão é essa. Qual é a política real que está sendo feita na área, que as agências podem fazer, para de verdade a gente sair da dependência da produção única e exclusiva de energia da forma que é feita hoje? Por exemplo, já há lugares que estão funcionando, como no Ceará, no Maranhão, no Rio Grande do Norte, há grande produção de energia eólica. A energia eólica no Brasil já é equivalente à produção de Itaipu, né? Isso. Então, assim, se você tem, e nós temos um grande litoral no Brasil todo, muito vento, muita possibilidade de você produzir energia, nós temos ali muito sol também. Então, assim, você imagine só as produções de energias, daqui a pouco o serviço público ele vai poder investir nisso, de ele produzir sua própria energia através de placas solares, né? Então, assim, se nós tivéssemos de verdade agências que ajudassem a pensar soluções alternativas e que impusesse de forma minoritária para o consumidor esse custo abusivo que são dos serviços essenciais, ia ser ótimo. Mas o senhor acha que é papel atribuído às agências pensar a nossa matriz energética? Elas podem ajudar a pensar sim, até porque elas regulam o serviço. Então, se eu vou regular quem vai trabalhar, eu posso regular qual é o perfil desse trabalho, ou o que eu quero dele ser extraído. Olha, agora nos próximos 5, 10 anos, ou nos próximos 10 anos, você vai me dar esse serviço aqui, mas vai pensando no melhor, porque daqui 10 anos, se você não melhorar, eu vou atrás de quem possa me oferecer melhor serviço. Mas não, nós estamos num país que simplesmente a gente sempre procura olhar para trás. É impressionante como os pilotos dos aviões ou o motorista do ônibus, que é os que dirigem, né? Eu estou fazendo aqui uma relação aqui fácil para o nosso telespectador ou quem está nos acompanhando através das redes em compreender que é impressionante como quem conduz as políticas do país, seja lá quem esteja na frente, adora olhar para retrovisor, né? Então, assim, um para-brisa grande que você pode olhar sempre para frente, mas não, adora olhar para o retrovisor como se o buraco que fosse ser criado lá na frente fosse culpa do quebra-mola que tinha passado lá atrás. Então, assim, nós precisamos, de forma muito franca, e aí não é oposição em situação, é reflexão mesmo, chamar as instituições para conversar. O Senado aprovou, na correria, né, a medida provisória que trata a questão da aviação. Que abre o capital para o estrangeiro. E aí o que os jornais dizem hoje? Que as empresas ficaram chateadas e já ameaçam, chantageiam aumentar a passagem aérea, se o presidente não vetar a parte que trata da cobrança abusiva das bagagens, que às vezes é até mais caro que a passagem do cidadão. Olha só, empresa regulada, ela ameaça o poder, a força do Estado brasileiro, ela cospe na cara dos seus consumidores, porque não respeita de jeito nenhum e diz, não, se não vetar, nós vamos aumentar e acabou. Cadê as agências para tratar disso? Ou seja, o mercado mundial está aberto, do Brasil está aberto para o mundo, então era para se dizer, olha, venha todo mundo para cá e as que não querem trabalhar aqui, mande-se embora. Porque tem que ter reação, tem que ter força, mas sempre em defesa do povo. Mas não, a gente sempre está defendendo os comandantes, os patrões. Agências, né? E não é só as agências, as agências, elas passam sempre a impressão de que estão defendendo o uso do outro lado, os contratados, não quem está contratando, que é o povo. Você pega, fora exemplo de agências, outros tipos de relação do consumidor, né? Esse mesmo que é humilhado aqui na conta de energia elétrica, é o mesmo que é humilhado ali também na relação do dia a dia dele de consumidor. Veja como é que o banco não lhe explora. Você é servidora. Você tem estabilidade. Aí chega no final do mês, se você precisar usar seu cartão de crédito ou seu cheque especial, mesmo o banco sabendo que você tem estabilidade, que você não vai dar calote para ele, mas se você atrasar, você vai ser cobrado aí 200%, 300% de juro ao ano. Ou seja, é uma agiotagem oficial. Eles te roubam na cara dura. Então, em vez de inverter um banco público como o Brasil, a Caixa Econômica, te ajudar a fazer uma concorrência com os privados e dizer, ei, os que pagam em dia, os que não têm condição,
a possibilidade menor de te enganar são esses aqui, e esses a gente vai dar atenção diferente. Não, exploram do mesmo jeito. Então é com esse sentimento sempre de indignação que nós temos, com a forma que é tratado, é que a gente utiliza o mandato para também dizer, peraí, vamos começar a criar regras e normas claras para que a nossa população seja protegida. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Everton, do PDT do Maranhão, que apresentou um projeto de lei para proibir as taxas de religação de energia elétrica. O projeto foi aprovado proibindo também a taxa de religação de energia elétrica e de água. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.